qual o objeto do ato de sanção, né? Nós vamos utilizar, então, na legislação de trânsito, no direito administrativo, sempre a autuação, né? Então, o auto de infração de trânsito, né? Ele, de modo geral, vai ser escrito, tendo em vista a exigência da publicidade e o princípio de moralidade administrativa, ou seja, tem que estar tudo declarado lá. Por isso que quando o auto de infração do agente de trânsito ele é feito e ele não especifica bem a situação, é questionável, mesmo que a norma infralegal não diga que seja obrigatório. Eu dei exemplo de equipamento obrigatório, né? Os obrigatórios tem a listagem lá da resolução 1498, dizendo quais são. O cara é autuado, falta equipamento obrigatório, o policial, o agente de trânsito que for, vai ter que botar que equipamento está faltando. Tá, e tudo bem, aqui a norma infralegal, o contrato diz que tem que ser feito assim. Agora tem infrações que são absurdas que não precisa estar descrita a situação. Não está escrito lá no manual. Por exemplo, a do racha não, a do manobra perigosa, derrapagem de pneu. Como que não? Né? Aí o cara, teve um caso que eu estava acompanhando também, que os caras trocam nos grupos aí, daí meio que acompanha. E aí que foi uma pessoa que derrapou uma subida. Estava indo, o cara derrapou uma subida. Derrapou assim, tinha pedra, coisa. Multaram por uma infração que gera suspensão de 8 meses, que é uma multa hoje, vezes 10, né? Quase 3 mil da multa, porque o cara derrapou. Ah, não, mas aqui está escrito aqui, derrapagem de pneu. Né? Pô, mas. E aí no manual lá não fala que a gente tem que descrever a situação. Aí o que ele faz? Ele não descreve nada, só bota. Fica que o cara lá estava, né, dando uma porra louca lá, fazendo manobra e derrapando pneu. Tu faz a alegação dizendo que não está escrita a situação, eles escrevem outra cara no manual. Não, mas aqui não precisa, ó. Não está descrito que tem que ter. Tá, mas. E a moralidade, o princípio da publicidade. Né? Mas a gente tem que descrever a situação ali. Para dizer, olha, não, derrapou com o intuito de demonstrar manobra, né? Estava fazendo próximo a um grupo de pessoas lá para se mostrar. Então a gente vai descrever bem a situação. Né? Muitas vezes públicos não fazem isso. Mas é questionável. Então veja que mesmo às vezes tendo na norma infralegal, né, ela não tem situações que ela não é suficiente. Tem que ir pelos princípios. Né? Então, isso a gente está vendo aqui só para entender o universo, né, da coisa. Claro que aqui não temos nenhum agente de trânsito e nenhuma autoridade de trânsito, mas a gente pelo menos fica mais aberto ao entendimento. Ali fala, né, é o ato administrativo vinculado. Quer dizer, nós falamos já sobre isso, né? O ato vinculado e o discricionário. No ato vinculado está previsto em lei, o agente não pode não fazer, tem que fazer. Constatou a infração, tem que fazer a autuação. Claro que na prática a gente vê situações, é que nós estávamos comentando antes, né? Se o agente lá, claro que estava num ponto objetivo, né? Que a Dona comentou, mas se ele lá se fosse cumprir a risca o que está previsto ali, eles têm que ter feito a autuação para ti, o cara lá, né? No caso, só mesmo com um pequeno detalhezinho, né? Claro que na prática do dia a dia os órgãos eles vão usar, até com base em princípios, alguns outros moldes, né, para não precisar fazer a autuação de qualquer coisa. Mas a legislação ela prevê. Só para você ver que essa que está dando dobradinha, a resolução 619, é errada, porque o que diz o artigo dos 80 ali, para lavar o álcool? Tem que constatar a infração. Os dados, não é isso? E ali não é constatado a infração. Exatamente. Para mim, no meu entendimento, caberia só para veículos jurídicos, não físico. E aquela dobradinha que a gente costuma dizer. Não é? A grande crítica. Isso é legal, totalmente legal. A grande crítica que você tem quanto a essa questão da 619, de gerar multa automática, porque eu não indiquei condutor, é a falta de previsão legal. Né? Porque, por exemplo, essa questão, já vamos falar sobre isso e já tem a ver com o nosso assunto. Né? Já na 404, que está revogado, então, pela 619, no artigo 5º agora, né, isso aqui é 5º, era o 4º do outro, no artigo 5º, é feita uma questão e uma interpretação por parte do trânsito que não é consenso, né? Tem de trânsito que disseram, não, nós não entendemos desse modo, não vamos fazer assim aqui. Mas eles entenderam então que se o proprietário não é habilitado, ou está suspenso, ou carteirista, qualquer uma das situações do artigo 62, e ele deixa de indicar o condutor, vai ser lavrada uma multa sobre aquela conduta, mesmo sem abordagem. Né? Ok. Agora, o artigo 257 do Código de Trânsito é o parágrafo 7º, ou 8º, não me recordo agora, que é o Código de Trânsito, 7º, né? Ele que fala da pessoa jurídica, né? Ou é o 8º que fala? Não é o 7º.
O sétimo, acho que o sétimo fala para indicar e daí o oitavo fala para pessoa jurídica. O oitavo fala da pessoa jurídica, diz, pessoa jurídica de empresa, né, então, que não indicar vai pagar a multa dobrada, né, valor igual, vai tomar multa com valor igual. Está previsto em lei, né? Isso aqui, no caso aqui, é lei estrita, lei do Congresso Nacional, né, Código de Trânsito Brasileiro. No 257 não fala em nenhum momento da pessoa física, né, não fala de nós condutores comuns, né, mas o CONTRAN fala. O CONTRAN criou isso aqui, na verdade, no nosso entendimento, não só nosso, já tem decidido até no Tribunal de Justiça do Estado. Nesse caso, o CONTRAN está inventando, inovando, está criando uma regra que não está prevista no código. E ele justifica essa regra aqui com esse aqui. Né? Mas como? Sabe? Não, o condutor tem que indicar condutor. O proprietário é obrigado a indicar o condutor. Obrigado até lá, tá? Mas digamos que seja. Que é isso que fala esse inciso. Né? Tá, mas em nenhum momento, ele é responsável pela infração, ok. É responsável pela infração. Quer dizer que se eu emprestei o carro, vocês tomaram uma multa com o meu carro lá e não foi abordado e eu não apresentei, eu tomo uma multa para mim. Tudo bem. Até aí ninguém questiona, né? Eu deixei de indicar. Agora, como que isso vai gerar uma nova multa? Até aí, dizer, olha, o cara tu é responsável, tu é proprietário, não indicou, tu é responsável pela infração. Tudo bem. E é questionável ainda, mas tudo bem. Por aí até tudo tranquilo. Mas desde a 404, eles disseram, bom, mas se tu tiver problema na tua carteira, e tu não apresentou, tu está se confessando que tu estava dirigindo sem carteira, ou carteira suspensa. Então nós vamos te gerar uma multa, inclusive vamos caçar a tua carteira se estava suspensa. Sim, é o que mais tem aqui também, direto. Então veja aqui, isso previsto em resolução, que é uma norma infralegal, que é abaixo da lei. E o CONTRAN não pode fazer isso. Ele não pode fazer isso. E ele faz com base nisso aqui, dizendo, não, o cara não apresentou o condutor, ele faz uma lógica que é uma lógica que até tem sentido. Bom, se o cara não indicou, era ele, se era ele, não tem carteira, está suspenso, toma-lhe uma multa. Pode até ter lógica, mas fere o princípio da finalidade da norma, fere o princípio da legalidade, porque está na infralegal, na resolução, mas não está na lei. Né? Tivesse na lei, e os caras não, a não ser que comece a dar os detalhes para trás, o que não é comum, geralmente eles não vai até o final, né? Ele defende uma ideia e raramente muda, né? Os detalhes geral, né? Eles começam a aplicar nessa questão de sanção, pelo menos ele vai, a não ser que tenha uma mudança nesse sentido, provavelmente mais cedo ou mais tarde vai ter uma lei botando isso na lei, que é o que o Congresso tem feito. Olha o poder do CONTRAN. O CONTRAN estabelece uma questão lá entre eles, que obviamente, e a gente sabe que o CONTRAN é composto por pessoas representantes dos ministérios, né? E os ministros que indicam esses compostos são indicados pela presidência. Nós estamos em um país que está vendo o que está acontecendo com essas questões de lava a mão, né? Não é nem mais lava jato, lava a mão no outro. Né? O que acontece? Eu tenho pessoas lá, talvez, quais interesses? O CONTRAN, em tese, era para ser um órgão técnico. Né? Ele é um órgão técnico. Mas ele não tem, os caras que estão lá não é técnico. No começo, eu mostrei aqui esses dias, né? No começo do Código de Trânsito, o Renan Calheiros era o presidente do CONTRAN. Quem que sabe o Renan Calheiros, né? Olha toda a história que ele tem. Né? Então, veja que, daí tem os caras lá, os caras, os assessores, né? Que vão lá e fazem a parte. Mas quem vota e bota a caneta é os caras representantes dos ministérios. Então, tu veja que é muito fácil para eles, que já estão lá em Brasília, são representantes do ministério, dos ministros, chegar lá para um deputado e dizer, olha, inclui isso aqui, os caras estão questionando muito isso aqui que está na resolução, vamos incluir isso aqui aí no coisa. Voltamos à história do simulador, é a mesma lógica do simulador que você questiona. O simulador não está previsto em lei. O que é o novo Código de Trânsito? Está lá o simulador, lá bonitinho, enfiado na lei. Né? Votado, funcionado, daí não vai ter mais esse argumento, vai cair por terra todos os estados que estão mantendo ou não usam o simulador com essa justificativa. Né? Isso aqui também é chamado de gradação normativa ou degradação. Né? Gradação no sentido de, quando o CONTRAN cria uma norma e ela não é prevista em lei, depois uma lei surge a partir disso, é chamado de gradação. Sobe um degrau, gradação normativa. Quando é o contrário, está na lei, mas aí a lei não especifica e diz, CONTRAN, faz aí, que nem história da cadeirinha, faz aí, tu define. Aí isso a gente chama de degradação normativa, desce o degrau. Está a lei aqui, está o CONTRAN aqui, né? Quando o CONTRAN leva uma norma para virar lei, uma gradação, subiu. Quando a lei diz que é o CONTRAN, desce um degrau, degradação normativa.
E aí tem essa relação. Então, um dos grandes pontos, que é o ponto que tem que ser debatido em recurso, já administrativamente, que não vai ser aceito, obviamente, pelo Detran, né? Mas já vai discutindo ali para levar para o judiciário, é isso. Não tem previsão em lei. Né? A norma tem que ser obedecida, ok? Infralegal. Mas, nesse momento, eu estou tendo que uma sanção, por exemplo, o cara que não tem, ganha um salário mínimo tem que pagar 700 pila com desconto, né? Por uma coisa que só que ele não estava dirigindo, ele diz, não, mas eu não dirijo, quem dirige é meu filho, não tenho carteira, não dirijo, nunca me pegaram, nunca dirigi. Mas vai pagar a multa igual que não indicou o produtor. E a outra crítica, a multa é pior do que de pessoa jurídica. Né? Em tese, uma empresa tem mais dinheiro para cobrir a multa do que uma pessoa física. Né? Se o cara cruzou no radar e tomou uma infração média de 130, que é um veículo da empresa, a empresa não indicou, vai tomar mais outro 130, fica em 260 tudo. Se o cara não tem carteira, passou lá, é 130 mais de 880. Como assim? E a razoabilidade, a proporcionalidade. Quer dizer que o cidadão brasileiro tem mais dinheiro, mais condições de pagar, né, do que uma empresa? Em tese não, né? Em tese empresa, embora as empresas hoje, né? Nós sabemos bem que não é fácil, né? Mas qual o objetivo do ato de sanção, né? Então eu tenho uma punição, todo esse processo, as multas e tudo mais, está lá no que diz o artigo 1º, parágrafo 2º, que o trânsito de condições seguras é direito de todos e dever dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito. Cabendo a esses órgãos, então, dentro das suas competências, né, aqui ó, estabelecidas as competências de fiscalização, adotar medidas destinadas a assegurar esse direito. Né? O cidadão comum, ele diz assim, né, ele não quer fiscalização. Ou melhor, ele quer, mas para os outros, né? Para ele não quer. Então ele diz, não, ele é fiscalizado, ele reclama, toma multa. Não, tinha que estar pegando bandido, não sei o quê, não fiscalizando trânsito. Tem que estar lá pegando bandido, não sei o quê. Né? Esse é um argumento totalmente ridículo, obviamente, porque a ideia da infração de trânsito, a ideia da fiscalização é justamente garantir a segurança. Está ali, princípio básico. Né? Então, na verdade, ele está garantindo a segurança igual. Nem só a maldade não vive só do bandido. Né? Eu posso, daqui a pouco, matar uma pessoa sem eu ser um bandido, né? Porque eu fui imprudente. Né? Então, essa é uma lógica que as pessoas falam, obviamente, por não entender o objetivo da situação. Esse deveria ser o objetivo. Né? A gente vê em muitos órgãos, não em todos, obviamente, mas em alguns aí, você tem talvez outros interesses por trás, como nós já discutimos em alguns casos, mas daí é um problema isolado, é um caso que não é o que diz a norma. Né? Os órgãos e entidades do sistema darão prioridade às situações da defesa da vida, nela incluindo a preservação da saúde do meio ambiente. Então, o objetivo final, a prioridade é defender a vida. Né? Então, por isso que não deve ser aplicar a punição, como diz muitos órgãos. Como é que procederia, por exemplo, ali em Santa Maria, ou esse de Porto Alegre, ali que o instrutor estava agarrado no para-brisa do carro, esse de Santa Maria, que o aluno parou dentro da casa da onde ele fez a conversão. Aí tu já tem um agravante maior sobre isso aí. É que daí a gente já vai para o universo da responsabilidade civil, né? Que houve danos, e da questão criminal, né? Da lesão, o cara levou o cara no para-brisa lá, né? Isso. Pode ser entendida como, inclusive, tentativa de homicídio. Pelo aluno pelo Código Penal. Aí, nesse aspecto, nós vamos olhar, vai ter que ser olhado todos os elementos, que aí vai valer testemunha, vai valer tudo para ver quem que fez isso e qual era a intenção dele isso, né? Era a intenção matar o cara, né? Ou, né? Então, aí eu posso daqui a pouco responsabilizar quem estava junto. E um caso O assim, instrutor deixou o aluno carregar outra pessoa em cima do para-brisa, por exemplo. No caso de abandonar o carro no cruzamento, abrir a porta e saltar para fora e fica todo ali, você desesperar o aluno, porque pega, já tem, não é uma lesão nada, por exemplo, mas tem algum tipo assim de... Quem abandonar? O aluno abandonar o carro. Em aula ou em prova? Em aula. O aluno se desespera no meio da via e abandona tudo e salta para fora. O instrutor vai ter que tomar o volante, né? Exatamente. Ligar o pisca-alerta para dar uma... Já foi uma parada que ele não esperava. O aluno, se o instrutor relata isso, provavelmente o psicólogo chama uma nova avaliação. Não está aí condições. Não é tão assim agravante uma situação dessa aí. Não. Mas pode causar um acidente também. Pode causar um acidente. Na hora em que houver o acidente, ter o dano, aí vai ter que ser averiguado tudo o que aconteceu, né? Inclusive por que a pessoa saiu, né? Daqui a pouco ela saiu porque o instrutor
xingou, estava sendo grosseiro, a pessoa abandonou, o outro cara bateu, né? Fábio lá xingou o cara. Porque eu entendo bem essas dúvidas, é interessante porque eu tenho sempre o universo da questão do direito administrativo, que é esse nosso tópico, e do civil e do penal, né? O civil e o penal eu vou olhar as lesões, o dano, a tentativa disso, né? No caso do penal. No administrativo, como nós vimos, não interessa, né? O dolo, se houve dolo, se houve culpa. Né? Então, por isso que muitas vezes você tem uma responsabilização só pelo que foi feito, não pelo resultado, né? Eu parei no meio da rua, mas não causei acidente nenhum. Matei infração de você imobilizar o veículo na via. Eu fiz essa pergunta porque eu queria entender bem certinho a diferença dos três, do administrativo, do civil e do penal. Na questão do âmbito administrativo, aqui para nós, que nós estamos trabalhando, precisa ter aqueles elementos todos administrativos que nós vimos, né? Que é a conduta, a voluntariedade e a penalidade. Isso. Só vou abreviar aqui, né? Esse é o administrativo. Na questão civil, que é quando você tem danos, o cara entrou na casa lá, né? A pessoa dono da casa quer que alguém pague isso. Ela não teve, estava lá quieta, né? Ir lá e derrubar. Né? Nessa questão também, obviamente, vai ter que ser vista a conduta, né? Para saber o que houve, né? Aqui eu vou ter também a voluntariedade, só que aqui eu vou observar se houve. Não, aqui nem isso. Não, no civil também não vou observar se houve dolo ou culpa. Não, foi essa semana que teve Também não, nesse aspecto da lesão. Eu vou só um pouquinho, vou ver que houve lesão, né? Tem que ter lesão ou dano, né? Porque eu posso, a aluna certamente lá que entrou não queria fazer isso, né? Então eu vou ter lá o aspecto culposo aqui, talvez, que possa ser analisado, a culpa. Né? Mas houve uma lesão ou dano. Aqui eu não preciso ter nada. Né? Não preciso ter nada de lesão de dano. Né? Só o fato de acontecer já era. Aqui no civil tem que ter a lesão ou dano. Tem que ter uma conduta, tem que ser voluntário. Ter uma voluntariedade, no sentido que alguém fez, né? Não foi um outro carro que bateu no dela e ela entrou casa dentro. Né? Não, foi ela que, né, gerou. Eu posso comparar aí, por exemplo, o cara está em casa dormindo e alguém está dirigindo e bateu o carro lá e causou lesão corporal. Esse que está em casa dormindo lá, ele responde impossível daí por ter confiado e emprestado. Não. Não? Não, impossível é só dano, lesão material, né? Ah, tá. No sentido assim de dano de pagar o corporal, veículo. não. Eu estou dentro na sede. Corporal não, então. Aqui, na questão de indenização, de quem vai pagar quem. Aí entra a sigla, entra o proprietário que estava em casa. Não, um amigo Daí, nessa questão aí que o Rosário traz, vai entrar na questão penal. Né? Na penal tem que ter uma conduta. Aqui também, puxando pelo penal, também falta aqui, dá para incluir também, que é junto com a conduta a questão da tipificação, né? Tem que ter tem que estar prevista em lei uma infração de trânsito, né? Aqui também, já tem a conduta, tem que estar tipificada, tem uma tipificação. Né? Então, por exemplo, tipificação. No teu exemplo tem entregar, né, confiar a direção à pessoa não habilitada. Há um crime desse artigo, mesmo que a pessoa não esteja presente, mesmo que a pessoa que esteja dirigindo não gere perigo de dano, já tem um crime, né? Que é aquela questão, nós vamos discutir bem no último módulo, né? Mas nós temos uma súmula tratando do tema, dizendo, olha, o proprietário que entrega o veículo para uma pessoa, permite que a pessoa dirija o veículo, mesmo que a pessoa sem habilitação, no caso, ou caçada, se dirija com cuidado, há um crime para o proprietário, mesmo que não haja para o condutor. E para gerar crime para o condutor, caçado, por exemplo, ou sem carteira, tem que gerar perigo de dano. Agora, para o proprietário, bastou o ato de entregar. Né? Então aí eu não preciso nem de lesão. Não tem nem lesão. Nessa situação. Agora, só quando o material daí responde só quem vai pagar daí. Claro. Ele vai pagar como proprietário. Isso. E daí lá sim responde-se. Proprietário não, depende também, né? Porque... Não, o exemplo do registro do veículo não necessariamente seja, né? Porque daqui a pouco tu me emprestou teu carro e eu bati na traseira do outro carro ali na rua, né? Obviamente que os registros estão tudo no teu nome.
Mas quem estava dirigindo sou eu que vou ter que arcar com isso, né? Claro que o que o outro cara, digamos que eu me nego, né? Eu digo, não vou pagar, tu também disse que não vai pagar o cara lá, né? Aí o cara entra na justiça. Ele vai botar em nós dois, né? No civil, né? É no civil. Tá. Nós dois vamos responder lá. Daqui a pouco a gente vai pagar junto, ou tu vai pagar tudo e depois tu vai fazer uma ação contra ele, pra mim, pra eu ter que pagar. Né? Ou vai me livrar da coisa, né? Ou não, vai fazer com que eu pague tudo. Mas daí vai ser um outro processo entre nós dois. Né? Sim. Isso só no civil. Agora eu posso ter uma situação em que Tem uma lesão daí. e eu posso ter as duas coisas, né? Porque, por exemplo, dolo ou culpa aqui, né? Eu posso ter um acidente de trânsito em que houve uma infração de trânsito, furei o semáforo vermelho, né? Em tese eu posso punir daqui. Só a gente tem que constatar, não? A gente constatou. Houve dano material, houve lesão e houve dano no veículo. Aqui também não é só material do veículo, porque se eu causo lesão no cara, machuquei o cara quebrou o braço, perna, coisa assim, né? E o cara, o que ele vai poder pedir? E aí ele, digamos que ele fosse um taxista, né? Ganha vida assim. Além de eu ter detonado o carro dele, eu deixei ele também temporariamente inválido, entre aspas, né? Claro, ele pode até receber o INSS, ok, mas ele vai poder dizer assim, não, eu perdi de ganhar tanto, né? O chamado lucro cessante, perdi de ganhar tanto, porque eu fiquei um mês sem poder trabalhar. E ele pode entrar na ação civil também para que eu pague, porque eu machuquei ele e pague esse dinheiro que ele deixou de ganhar. Então não é só dando material mesmo, né? Mas no sentido da quirinização, dinheiro, digamos assim, né? E além disso, responder penalmente, porque houve uma lesão, né? Tem a infração penal, 302, por exemplo, quando a pessoa morre, às vezes quando a pessoa fica lesionada no Código de Trânsito, eu vou ter a penal, posso responder pelas três, né? Ao mesmo tempo. Claro. Semana passada teve um acidente do aluno em prova com o examinador e ele entrou atrás de um caminhão lá em Bagé. O CFC tem que pagar tudo. Pediu? Se esse cara não usou os pedais, não deu tempo, não sei o que deu. Então tu tens, aqui eu botei em regra, porque obviamente eu posso ter dano físico também, e a indenização que eu falei antes, e aqui também, né? Por exemplo, fugir do local do acidente, né? Temos um crime lá de fugir do local do acidente. Então, eu posso bater no outro carro, não ter machucado ninguém, mas cair aqui no pé de lá, né? Eu cometo um crime. Né? Não houve lesão física, só material. Trocar, mas eu vou responder igual. Então, em regra, para nós entender de modo geral, seria assim, mas tem exceção, né? Eu posso ter aqui lesão dando material e ser crime, e aqui eu posso ter lesão física e ser crime, né? Ser crime não, ser responsabilidade civilmente, se o cara deixou de ganhar, né, de trabalhar. Então, a minha dúvida ficou bem esclarecida sobre essa situação ali da conduta, porque eu imaginaria assim que ele não responderia.